Sem dúvida nenhuma, Roger é um dos personagens mais queridos de American Dad, mas por trás de toda a sua loucura, existe uma história cheia de mistérios e curiosidades, que talvez muitos fãs não conheçam, já que essa história está dividida em pequenos pedaços ao longo de todas as temporadas da série. E por isso, no vídeo de hoje, vamos desvendar os mistérios da vida do Roger, o ET doidão que é especialista em disfarces. Mas se gostou da ideia, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos de American Dad. Primeiro, é importante ressaltar que a linha do tempo em American Dad é um pouco confusa, já que eles vivem reescrevendo acontecimentos ou acrescentando coisas novas o tempo todo. Então, eu vou tentar encaixar todos os acontecimentos mais importantes da vida do Roger em ordem cronológica, mesmo que alguns deles acabem contradizendo outros. E para começar, é importante lembrar que por ser um alien, Roger tem uma expectativa de vida totalmente diferente dos humanos. E se você não sabe, ele é velho com força. A última idade dele apresentada pra gente na série foi a de 1600 anos. O planeta natal dele nunca teve seu nome revelado ou sequer foi mostrado na série. Tudo que a gente sabe sobre ele são algumas pequenas falas do Roger que ele solta uma vez ou outra. Ou seja, a gente não tem quase informação nenhuma sobre a vida do alien antes dele chegar na Terra. Aliás, o alien veio aqui para a Terra em duas ocasiões diferentes. A primeira vez que Roger pisou na Terra, ou melhor dizendo, caiu na Terra, foi por volta ali de 1800. Esse doidão tava dando uma voltinha de nave com sua tia, mas ele acabou fazendo besteira, a nave caiu na Terra, a véia morreu e ele foi o único sobrevivente. E por pura sorte, Roger acabou sendo acolhido pelos Milkers, uma família de caçadores de pele que, sem saber que ele era um alien, o acolheram e o trataram feito um filho. E assim, acolhido por toda aquela gente, Roger resolveu se juntar a eles em sua longa viagem para atravessar o país. Mas aí, em um determinado momento, uma das rodas da carroça deles acaba soltando. E o doidão do Roger, sem pensar duas vezes, começou a persegui-la, o que acabou durando vários e vários dias. E quando ele finalmente conseguiu voltar, descobriu que toda a família Milker tinha morrido das maneiras mais inusitadas possíveis. Afinal de contas, eles estavam em 1800. O pai morreu de diarreia, a mãe morreu de fome, a filha foi picada por uma cobra e o touro da família morreu de asfixia autoerótica. Olha só as ideias do bicho. E toda essa perda meio que deixou Roger bastante traumatizado, porque como sua espécie vive muito tempo, ele não era acostumado a perder as pessoas de quem gostava. E por isso meio que ele criou um certo trauma sobre a morte de pessoas que ele gostava. Depois disso, de alguma forma não explicada, Roger acabou conseguindo voltar para o seu planeta natal. E em algum ponto não especificado, que talvez tenha sido até mesmo antes de toda essa história com a família Milker, Roger acabou entrando em um relacionamento sério com o Imperador Zing, um dos líderes de sua espécie. Só que o safadão do Roger não consegue ser fiel, e rapidamente ele acabou traindo o cara, que depois disso passou a detestar o amor. Oh meu Deus, tudo bem, puxa, será que podemos ser adultos, por favor? Porque eu não posso. Continuando com nossa viagem pelo tempo, agora chegamos em 1947, onde Roger volta pela segunda vez para a Terra, e dessa vez ele estava em uma missão secreta para analisar o planeta. Porém, depois de matar sem querer o filhote de um alien lá na Lua, Roger acaba tendo sua nave derrubada em Roswell, Novo México, onde ele sobreviveu por muito pouco. E sem poder voltar para casa, ele acabou vagando pelo deserto, onde foi acolhido por um bom samaritano chamado Fred Underwood, que o confundiu com um mendigo e o levou para comer na pensão da vovó Macador, onde mesmo sendo um ET, ele acabou sendo muito bem tratado e virou amigo de todos os moradores dessa pensão. Então eu acho que dá para dizer que o Roger conheceu a sua segunda família na Terra, já que ele viveu um tempinho com essas pessoas. Inclusive, foi junto deles que Roger descobriu que se usasse disfarces, conseguiria enganar qualquer humano, mesmo ele não fazendo a mínima ideia do porquê isso acontecia. Porém, graças à presença do Roger, a nova família começou a ser perseguida pela CIA, que queria capturá-lo e manter em segredo toda essa história de ET.
Mas, no final, Roger consegue despistar a CIA e conserta a sua nave. Mas, tendo gostado muito de sua experiência na Terra, ao invés de voltar para seu planeta natal, Roger guarda sua nave em um depósito e sai pelo mundo usando seus disfarces para se esconder e explorar o planeta enquanto se divertir ao máximo. Seu encontro com o destino e a família Smith ainda está há décadas no seu futuro. Ele é o companheiro viajante. E assim, durante mais ou menos uns 60 anos, Roger criou vários e vários personagens diferentes e viveu várias e várias vidas diferentes, que não vem ao caso eu mencionar aqui, porque nenhuma delas causou um impacto significativo na história. Porém, quando chegou ali por volta dos anos 2000, Roger finalmente foi capturado pela CIA e levado para a Área 51, onde queriam fazer alguns experimentos com ele. Porém, como Roger é bastante liso, ele rapidamente dá um jeito de fugir. E justamente nessa época, o Stan trabalhava na segurança da Área 51, e foi ele o primeiro que encontrou o alien. Mas aí, alguns agentes desavisados acabam arremessando várias granadas em direção a eles. E como o Stan é bastante desastrado, acabou sobrando pro Roger salvar a vida dele. E depois disso, muito grato e percebendo que o alien era pacífico, Stan também resolve salvar a vida dele. E de início, Stan pretendia que Roger morasse no abrigo antibombas que ficava atrás de sua casa. Mas durante a viagem de volta até a casa dos Smiths, os dois acabaram conversando e se divertindo muito juntos. Isso das minhas calças é o seu dedo? Cutucando o meu ânus? Tá, isso aí foi só uma zoeirinha do Roger. Mas o fato é que no caminho, os dois acabaram dando super bem e viraram bons amigos. E por isso, ao invés de deixá-lo mofando no abrigo antibombas, Stan resolveu deixá-lo ficar no sótão de sua casa. E é a partir daí que Roger vira um membro da família Smith e faz todas as loucuras que a gente acompanha na série. No entanto, durante todo esse tempo que passou na Terra, Roger acreditava fortemente que era o grande juiz, o grande responsável por decidir se a Terra seria destruída ou não. E era por isso que lá em 1947, ele estava analisando a Terra de longe. Quer dizer, era isso o que ele pensava. Porque lembra lá daquela nave que o Roger guardou em um depósito? Pois então, querendo provar que realmente era o tal juiz, Roger leva Stan para vê-la. No entanto, quando eles chegam lá, Stan acaba encontrando um bilhete da espécie do Roger, contando que eles tinham feito a nave cair na Terra de propósito, apenas para testar os seus novos equipamentos de segurança, e que o Roger era apenas um boneco de testes totalmente descartável, que eles acreditavam que tinha morrido com o impacto. Ou seja, Roger foi enganado por sua espécie com essa historinha de juiz para ele virar um boneco de testes. E aqui é só uma especulação minha, mas pra mim essa história de boneco de testes pode ser uma vingança lá do Imperador Zing que o Roger tinha traído. Pelo menos essa é uma explicação que eu acho que faz sentido pra toda essa confusão. Mas enfim, eventualmente o Alien consegue superar toda essa história de ser descartável e continua vivendo loucamente na Terra com seus disfarces. Porém, graças ao estresse tremendo de viver várias e várias vidas diferentes ao mesmo tempo, Roger acaba adquirindo um tumor gigantesco na cabeça. Só que no caso, esse não era um tumor qualquer, já que depois ele acabou ganhando vida e virou esse bichinho esquisito aqui, o Rogu, que é basicamente o filho do Roger que o ajuda ali com seus disfarces para aliviar um pouco do estresse dele. Rogu ama papai. E depois, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu faço um vídeo só falando sobre o Rogu, porque esse bichinho aí é bastante doido, viu? Mas depois de todo esse tempo vivendo na Terra, Roger acabou se dando conta que tinha lembranças reprimidas sobre o seu verdadeiro pai, um vigarista chamado Fred que o abandonou quando criança. E o pior, ele também morava na Terra. E aqui eu vou dar uma pausa só para comentar que existe uma fala do Roger sobre ele ter devorado o próprio pai, mas os escritores resolveram mudar totalmente essa história. E agora, assim como seu filho, Fred era um ET malucão que usava disfarces e era um grande de um mau caráter. Roger havia esbarrado acidentalmente com ele lá nos anos 70, mas depois de ser abandonado pela segunda vez, ele ficou tão traumatizado que bloqueou todas essas lembranças de sua mente.
novamente. Porém, quando ele encontrou com Fred de novo no presente da série, todas as lembranças reprimidas acabaram voltando. Porém, o Fred fugiu de novo. No entanto, dessa vez, Roger começa a persegui-lo e tivemos um embate bem maluco de personagens, que inclusive o Roger acabou ganhando. E por isso, Fred desiste de fugir e só revela para o seu filho que nunca gostou dele, e foi por isso que tinha ido embora. Então, depois de escutar essas duras palavras, Roger finalmente se dá conta que seu pai era um verdadeiro babaca, e que os Smiths eram mais família para ele do que o seu pai jamais foi. Foi mal, Roger. Ele que está perdendo. Acho que eu só queria ter uma ligação de pai e filho, igual vocês dois. E é isso, eu acho que consegui juntar todos os principais acontecimentos da vida do Roger que saíram até as temporadas atuais. Eu não foquei muito em falar sobre os personagens ou sobre os poderes de ET dele, porque eu pretendo fazer vídeos específicos para cada uma dessas coisas. Mas se por um acaso você se lembrar de mais algum acontecimento importante da vida do Roger que eu esqueci de falar, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, onde eu mostro algumas das cenas deletadas de American Dad. Corre lá pra ver que tá bem louco.